Então pessoal, acabei de postar o vídeo no canal. Consegui postar dentro das 11 horas. E agora eu vou ver o que eu vou fazer. Provavelmente eu nem vou operar hoje, nem vou olhar gráfico e tudo mais. Só vou voltar segunda-feira. Beleza? Tamo junto, então vamos acompanhando. Então pessoal, hoje eu não olhei nada de gráfico. Agora são... Deixa eu ver se vai pegar... 15h15. 3 horas da tarde. Eu tava aqui assistindo alguns vídeos no YouTube. A gata tá aqui do lado trabalhando. E agora, 3 horas da tarde, vocês já sabem que hora que é, né? A hora do café. Então eu vou ali preparar um cafezão e logo logo eu volto. Oi pessoal, que da hora. Essa bancadinha é pra café na cama. Daí eu preparei um negocinho pra comer na cama. Top. Fala galera, agora são 6h30 e a gente tá indo no mercado. A minha namorada vai preparar mais uma receitinha deliciosa pra vocês verem. E hoje ela vai passar o passo a passo do que ela vai preparar pra nós jantar. Ela tá aqui do lado e a gente tá indo no mercado. Hoje a gente vai fazer uma das receitas que a gente mais gosta de comer. E vão acompanhando. Bora que bora. Nossa, esse tá bonito, hein? Fala pessoal, a gente já chegou em casa e a gata tá ali cortando a carne. O que a gente vai fazer, ela vai fazer na verdade, eu vou ajudar a comer, é risoto de provolone com carne, tá? Então eu vou mostrar ali pra vocês. Ó, gente, então a gente vai fazer risoto. Aí pra começar eu vou colocar um fio de azeite, a panela ela já tá bem quente. Então eu coloco o azeite. E de carne, hoje a gente vai usar patinho. Esse é patinho. Então eu coloco a carne aqui. Dá pra fazer com colchão mole, né? Com alcatra, Filé mignon, mas a gente hoje tá pegando patinho pra fazer. Aqui tem quase 700 gramas de patinho. E também tem os temperos, né? Aí eu coloco uma parte desses temperos já aqui, o pimentão eu coloco ele todo. Alho poró, alho normal, cebola branca, cebola roxa. E uma parte eu reservo pra hora que eu for cozinhar o arroz. Daí eu coloco junto no cozimento do arroz, só um pouquinho mesmo, só pra... A maioria eu coloco no preparo da carne. Aí agora, cuida até a carne tá bem feitinha, né? Bem fritinha. Então aqui agora daí eu mexo e vou deixando preparar, gente. Eu vou deixar a carne fritar, ficar bem fritinha. Aí depois eu começo o preparo do arroz, que daí eu mostro pra vocês depois que a carne estiver pronta. E um dos ingredientes especiais, pessoal, é esse queijo aqui, queijo provolone. Ele tem tipo uma casquinha em volta assim, mas enfim, ele vem inteiro, aí a gente sempre corta ele em pedacinhos pra ele derreter melhor. Ó, gente, o arroz daí é arroz arbóreo, que ele é especialmente para risoto, né? Então hoje eu vou medir 4 xícaras de arroz arbóreo. Aí eu já deixo medido num potinho pra depois só despejar lá dentro. Vamos ver se esse pacote vai dar 4 xícaras. Deu 2. Ah, 3 e 4. Então aqui eu tenho 4 xícaras, né? Um pote bem cheio. Aqui a carne ela já tá pronta, gente. Então agora eu tiro ela da panela e reservo para fazer o arroz nessa panela aqui.
Então, pessoal, agora são 8h21 e eu tava aqui dando uma olhada nos gráficos. Primeira vez praticamente que eu olho o gráfico hoje, né? E aqui já tá a carne, agora ela vai ficar, como é que é o nome? Reservada? É, ela vai ficar aí respirando, enfim, não sei. Essas coisas de culinária. E aqui tá o queijo provolone. Agora, gente, ó, o importante para dar gosto bom é ter o fundinho na panela, tá? Sempre falo, o fundinho na panela, ele é fundamental. Eu coloco o restante dos temperos que eu reservei antes. Aí eu vou deixar dar uma refogada nesses temperos aqui. E eu já vou entrar com o arroz. Eu esqueci de falar, gente, mas eu coloquei azeite de oliva, tá? Pra poder fritar e também isso é importante pro arroz. Agora eu entro com o arroz. Só lembrando que essa receita ela não é exatamente como os chefs fazem, mas é o jeito que eu aprendi a fazer e aqui em casa a gente gosta e come de se esbaldar. Então agora eu mexo, pra pegar todo esse azeite, pra pegar todo esse tempero. E daí agora, gente, a gente vai pra parte principal, que é cozinhar esse arroz. E como que é feito o cozimento dele? Com caldo. Esse caldo aqui eu uso caldo de carne, mas pode ser feito com caldo de legume, enfim. O correto é você fazer o seu caldo, só que é um pouco complicado, então eu não faço. Eu compro já o meu caldo pronto. E o cozimento é feito como? Você coloca concha por concha. Gente, faz sujeira, tá? Então já se preparem. Você coloca a concha. E mexe. E é assim, gente, essa etapa ela é demorada mesmo, tá? A etapa mais demorada do processo é cozinhar o arroz, porque você vai fazendo isso, vai colocando a concha. Esse arroz, importante falar, ele é mais duro, tá? Então ele demora mais pra cozinhar. Você vai colocando a concha do seu caldo e vai mexendo. Outra coisa, eu cozinho o arroz, eu sempre lavo o arroz pra cozinhar. Porém, esse arroz, ele é diferente. Esse arroz, ele não pode ser lavado. Ele precisa ser assim para dar o ponto da cremosidade. Como ele é um arroz diferente, ele é um arroz mais cremoso, né? Justamente para risoto, ele não pode ser lavado, tá? E agora eu vou fazer esse processo, gente, até ele cozinhar. Ó, galera, daí agora que tá cozido, eu coloco a seria manteiga o correto, né? Mas como eu não tenho manteiga, vai ser a margarina mesmo. Coloco a margarina. E mexo. Pra ele ficar cremoso, né? E tô mexendo. Agora eu vou colocar a carne. E vou mexer também. E a etapa final, galera, que é o queijo. Eu coloco todo o queijo aqui. E pra mexer o queijo precisa ter braço, tá? Pra ele derreter. Isso aqui eu já faço com o fogo ou no mínimo ou desligado, tá? E agora eu mexo esse queijo aqui até ele derreter por completo. Aí, pessoal, como que fica? É um suquinho pra acompanhar. Mas fica uma delícia, olha isso. Fala, pessoal. Agora já são meia-noite. E eu vim aqui tirar um tempo pra passar alguma visão, pra falar um pouco, né? Porque hoje foi um dia que fazia tempo que eu não fazia isso, de tirar o dia pra literalmente um dia de semana, né? Literalmente não abrir o gráfico, só ficar de boa, só ficar limpando a mente, tá? Porque ontem eu fui dormir mais cedo também, porque nesses últimos dias eu vinha dormindo muito tarde, consequentemente vai pesando no psicológico e consequentemente vai se refletindo nos gráficos. Eu não quero isso, eu já passei por isso e eu já superei isso. E eu sei como é que é quando você tá perdido, tá infinitamente pesada e começa a fazer loucura no gráfico, entendeu? Então, eu apenas tirei o pé do acelerador. Hoje foi sexta-feira, eu literalmente não abri gráfico de manhã. Então, cara, faça isso, entende? Às vezes, quando você vê que você tá meio perdido, tipo, cansado mentalmente, né? Não perdido de não saber o que fazer, mas, tipo, vê que não vai ser um dia produtivo, tipo, não vai ser
você não tá bem para operar, resumidamente. Não opera, tá? Quantas vezes eu já, tipo, eu acordei meio cansado e tal, vi que eu não tava legal para operar, eu fui pra frente do gráfico, abri a operação, levei stop, lá no meu início, né? E, enfim, quebrava a conta. Então, isso foi um negócio que eu aprendi errando muito, cometendo esse erro várias e várias vezes, tá? O meu operacional padrão que eu sempre utilizei na sessão de Nova York, eu sempre utilizei ele, só que esse operacional do SHA-USD, ele tá me dando resultados muito legais, tá? Eu tava anotando, eu nem cheguei a anotar, na verdade, as operações que eu tô pegando no SHA-USD, no meu diário de trade, mas acredito que a partir de junho eu vou começar a alavancar mais, né? No caso, entrar com ordens, com lotes maiores nas operações do SHA-USD, porque de fato eu tô vendo bons resultados, tá? Eu cheguei a pegar uma operação só com lote normal no SHA-USD, que é o mesmo lote que eu utilizo no operacional de Nova York, e é impressionante, porque em Nova York eu costumo pegar, no operacional padrão, eu costumo pegar 1 para 3, e esse operacional do SHA-USD eu tô pegando 1 para 5 fixo, né? Então, é um negócio que compensa demais. Tipo, 1 para 5 se tu leva 3, 4 stops seguido, tu acerta um take, tu já tá um positivo, ou até mesmo no 0 a 0, tá? Então, eu também hoje de manhã, eu vi que chegou um e-mail da ActiveFlow, falando que vai ter alguma atualização, enfim. Eu vou mostrar pra vocês aqui, depois eu venho pra dar mais uma palavrinha. Essa operação aqui eu peguei no SHA-USD e essa operação também eu peguei no SHA-USD. Foram as duas operações que eu abri com lote normal que eu uso na sessão de Nova York, tá? Essa daqui foi em Nova York, essa daqui foi em Nova York também. Eu esqueci de mostrar o horário, pessoal, mas muita gente me pergunta como que eu coloco contador de tempo para fechar o candle aqui no MetaTrader 5, tá? Primeiro passo, venha em biblioteca, né? No caso, clique deixa eu coisar aqui, Ctrl T. Se você clicar Ctrl T, você vai abrir a biblioteca, tá? E daí, clique aqui em nome, que daí ele vai organizar por, enfim, ordem alfabética, né? Vai clicando em nome até ficar em ordem alfabética. Quando ficou em ordem alfabética, você vai ver que todo começa com A, depois B, depois C. Eu vou fazer ao vivo aqui com vocês, que faz tempo que eu não boto esse no meu MetaTrader. Eu acho que ele tá na seção C, Candle Timer. Deixa eu ver aqui. Candle Timer. Vamos ver junto aqui ao vivo, pessoal. Que muita gente me pergunta como que eu faço para botar tempo, né? Candle Timer. Deixa eu ver. Candle Timer. Aqui, ó, pessoal. Acabei de achar ao vivo aqui com vocês. Candle Timer and Spread. É esse daqui, tá? Clica nele. Se você quiser, pode clicar e arrastar pro gráfico e solta no gráfico. Aí vai abrir uma caixinha, tá? Não precisa assinalar isso daqui. Apenas clica OK. Fechou. Se vocês quiserem, é esse daqui, Candle Timer and Spread. Mas o que eu utilizava é esse daqui, ó. Só o Candle Timer, tá? Porque o Spread, a minha calculadora de lotes já calcula o spread ali pra mim, sozinho. Só clicar, arrastar, né? Escolhe Candle Time, arrasta pro gráfico, OK. E daí vai aparecer aqui no canto, tá? Como agora o mercado tá fechado, tá tudo bugado. Mas, por exemplo, se você tiver no M5, ele vai contar, tipo, 4 minutos pra fechar o candle. Se tiver no H1, ali no H1, ele vai contar, tipo, 30 minutos pra fechar o candle, entendeu? E é esse daqui.
É Candle Timer. Candle Timer mostra o tempo restante para o fim da vela. Fechou? Daí ele fica ali. Esse daqui eu não sei como é que exclui, pessoal. Mas eu achei ele meio feinho, tá? Esse outro aqui. Ainda mais que eu tenho a calculadora, daí fica tudo bugado aqui. Mas o que eu uso e sempre usei e muita gente já me perguntou é o Candle Timer mesmo. Beleza? Falando sobre a atualização que aparentemente vai vir, ó. Recebi esse e-mail hoje de manhã. Falando sobre uma atualização que vai vir no calendário. Aparentemente vai vir uma interface mais moderna e fluida, estatísticas otimizadas para análise, mini preview de print direto no calendário. Novidades que ainda nem revelamos. Eu queria comentar sobre essa plataforma que vai atualizar, porque direto eu recebo mensagens tipo essa daqui, ó, que o cara não sabe, uma dúvida que eu faço cadastro naquele site de diário de trade. Tipo assim, ele não tá conseguindo fazer login. Por quê? Pra quem não sabe, pessoal, essa plataforma que a gente usa de diário de trade, ela precisa confirmar o e-mail, né? No caso, quando você faz um cadastro, você precisa confirmar o seu e-mail, beleza? Então, tipo, tem que fazer o cadastro, aí antes de fazer o login, você tem que verificar o seu e-mail pra de fato conseguir fazer o login, tá? Eu tô falando sobre ela porque todo dia chega gente nova e as pessoas novas, elas não assistem os vídeos antigos. Então, tipo, eu já trouxe vídeo da ferramenta que eu utilizo para anotar os meus trades. Só que, como as pessoas só assistem os vídeos novos e não os antigos, algumas, né, não são todas, acabam que gera muita dúvida, até sobre meus resultados, sobre, enfim, corretora que eu utilizo. Então, eu resolvi comentar de novo, tá? Essa daqui é a plataforma que eu utilizo para anotar meus trades. E você precisa, antes de fazer o login, se cadastrar, ir lá no seu e-mail, confirmar o e-mail e depois fazer login, tá? Lembrando que ela é uma plataforma que eu pago, tá? R$19 por mês. Então, é isso. Então, vocês viram como que funciona o Candle Time, né? Eu acabei botando esse outro aqui, mas é esse daqui que eu utilizo, né? Sempre utilizei. E pessoal, acabou que quando essa plataforma tinha atualizado a última vez, acabou apagando o meu histórico das operações que eu já tinha anotado. E eu esqueci de tirar um tempo para repassar tudo de novo e acabei só anotando de maio, né? E as operações do XAU-USD eu não tô anotando aqui, tá? Porque o XAU-USD, esse operacional eu venho testando há muito tempo, mas acabou que agora em maio eu comecei a botar em prática, tá? E tô tendo resultados ótimos. Então eu acabei não anotando aqui no calendário. E agora em junho, pessoal, eu vou criar uma nova conta aqui. Deixa eu ver onde é que vai. Aqui, ó. Eu vou criar uma nova conta. Ela vai se chamar 02 ou XAU-USD, enfim. E aqui eu vou anotar todo o operacional. Deixa eu só atualizar a página aqui. Eu vou anotar todo o operacional do XAU-USD de junho, tá? Então vocês vão acompanhar tudo ao vivo. E bora deixar esse calendário todo verde como a gente já tá deixando. A vantagem, né, como eu comentei do XAU-USD, do operacional, é o risco-retorno de 1 para 5. Então, se tipo, tu leva, sei lá, 5 stops seguidos, cara, tu acerta um take, tu recupera o que tu perdeu nos últimos 5 trades, entendeu? Daí tu acerta outro take, tu já fica muito positivo. Então essa é a vantagem, um risco-retorno bom. Inclusive a bateria do Note tá fraca. Pessoal, eu quero passar uma visão muito importante para vocês, tá? Aproveitar um pouco que hoje eu não comentei nada de gráfico, enfim. Eu mostrei muita comida hoje e pouca coisa sobre trade, né? Eu quero passar uma visão muito importante que é a seguinte. Muita gente acaba estudando um conteúdo específico, tipo assim, só SMC, só ICT, só estrutura, enfim, um conteúdo específico,
só um nicho, falando assim, né? Então eu recebo muitas perguntas: José, tu usa SMC ou ICT? E eu tô aqui para falar, pessoal, que eu uso os dois. Eu uso literalmente toda a minha bagagem de mercado desses últimos 6 anos, de tudo que eu vi que funciona para mim, tá? Então, quando você vê um negócio, você tem que filtrar e ver se faz sentido para você botar em prática, tá? E eu quero dar um exemplo aqui no gráfico do que eu uso. No ICT, a gente tem os FVG, no SMC a gente tem oferta e demanda, no ICT, se eu não me engano, a gente tem o Breaker Block, né, que é quando o gráfico rompe uma região de order block, volta e toca e continua o movimento. Enfim, cara, infinitos conteúdos. Mas é como se fosse times diferentes. Quem é do ICT só defende o ICT, quem é do SMC só defende o SMC, enfim. Cara, eu quero falar que não tem isso, entendeu? O gráfico, cara, ele vai respeitar as duas maneiras. Uma vez ele vai respeitar uma, outra vez ele vai respeitar de outro jeito, entendeu? Então tirem isso da cabeça de vocês, tudo funciona, tá? Eu quero dar um exemplo, tipo assim, graficamente falando, bem por cima, resumido, do que eu quero mostrar com isso, tá? Então aqui a gente tem o gráfico do XAUSD de 1 hora. Como eu falei pra vocês, um ponto de interesse, a gente sabe que ele deixou de estar no controle quando ele é rompido e o gráfico volta e respeita outro ponto de interesse que foi o responsável por romper ele, tá? Então nesse caso aqui, a gente tinha, o conteúdo do SMC, a gente tinha uma região de oferta, tá? Aqui, o gráfico respeitou essa região de oferta e teve uma hora que ele não respeitou e rompeu. E quando ele rompeu, agora a gente passa pro ICT, ele deixou o quê? O Breaker Block, tá? E o gráfico voltou no Breaker Block, respeitou e caiu. E daí ele fez uma nova estrutura, tá? Eu até vou aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. Ele fez uma nova estrutura e quando ele voltou, onde é que ele respeitou o conteúdo do ICT? Ele respeitou num FVG, num Fair Value Gap, tá? Avaliação justa, enfim, cara, vários nomes de várias coisas, infinitos conteúdos, mas o que importa é você ver o que funciona pra você e botar em prática. Eu tô falando o que eu faço, tá? Eu não utilizo uma coisa engessada, de tipo, só vou usar conteúdo do SMC, só oferta e demanda. Não, cara, eu utilizo tudo que eu vi que funciona, entendeu? Então, nesse caso, tinha uma demanda, ele virou um breaker block, fez uma estrutura de baixa, respeitou um Fair Value Gap, ele criou uma nova estrutura de baixa, tá? Eu resolvi operar o XAUSD na Ásia porque ele tá entregando movimentos muito claro, entendeu? Tipo, tá muito fluido o gráfico do XAUSD na Ásia, beleza? Então ele veio aqui, ele respeitou mais Fair Value Gaps, né? Criou novas estruturas. Então, falando bem resumidamente, pessoal, só mostrando que literalmente tudo funciona. Aqui, o que ele fez? Ele respeitou no Fair Value Gap, tá? Respeitou no Fair Value Gap. Aqui embaixo tinha uma demanda, um ponto de interesse, enfim, vários nomes. Respeitou no Fair Value Gap, o gráfico subiu, beleza? Criou novas estruturas, tá? O que o gráfico fez aqui antes de romper a máxima dessa estrutura? Ele respeitou aonde? Tinha um Fair Value Gap aqui e tinha um Breaker Block aqui, tá? O gráfico veio, o que ele fez? Contexto, deem contexto para as operações. Breaker Block veio aqui, sweepou o fundo. Quando ele sweepa um fundo, o que ele faz? Se ele sweepa o fundo, automaticamente o topo vira o alvo. Se ele sweepa o topo, automaticamente o fundo vira um alvo, tá? Então aqui ele sweepou o fundo, respeitou no Break Block, ou respeitou no Fair Value Gap, enfim, cara, aqui tinha vários contextos para você fazer, tá? E aqui, o que o gráfico fez aqui? Respeitou numa demanda, novamente falando, SMC, demanda. Então, como vocês podem ver, tudo respeita. Demanda, oferta, demanda,
Breaker Block, Fair Value Gap, cara, tudo respeito, entende? Aqui, o que a gente tinha aqui, ó, Fair Value Gap. O gráfico bate, sobe, entendeu? Então, é mais uma questão, pessoal, de contexto para as operações, entendeu? Ó, eu tenho certeza que aqui o gráfico caiu até aqui e respeitou, porque aqui atrás ele encontrou pontos de interesse, tá? Então, cara, tipo assim, eu não sou de nenhum time, entendeu? Ó, em 4 horas, se você pode ver, ele encontrou uma demanda aqui, que foi o momento de reversão dele. Mas enfim, novamente falando, eu não sou de nenhum time. Ah, só ICT, só SMC. Não, eu não tenho time, entendeu? Eu faço o que funciona e não fico ligando pra ego. Porque muita gente tem ego de defender um ou outro e, cara, isso daí não vale a pena, é só perca de tempo. Porque literalmente, alguma hora, qualquer coisa vai funcionar. Alguma hora, pessoal, uma linha de tendência vai dar um trade, entendeu? E, cara, tá tudo certo, esse é o mercado, entendeu? Esse é o mercado. E o que mais importa no final das contas é só você gerir os riscos. Quando você perde, perde pouco. E quando você ganha, ganha muito. Entendeu? Tipo assim, se você opera a linha de tendência, alguma hora ele vai dar um trade. Tipo aqui, rompeu, pullback, compra. Entendeu? Então, só parem de ter ego nas estratégias e comecem a apenas seguir algo que você acha válido e principalmente gerir riscos, entendeu? Tenha um risco-retorno bom, que quando você ganha, você recupera suas perdas ou te deixa no 0 a 0 ou te dá lucro. E foquem nisso, tá? Porque operacional, cara, eu já mostrei, acabei de mostrar aqui, qualquer coisa vai funcionar alguma hora, entendeu? Alguma hora vai funcionar LTA, LTB, suporte, resistência, sei lá, dá 2 candle positivo, compra. Cara, qualquer coisa vai funcionar alguma hora. Só que você tem que ter constância nisso, tá? E o jeito que eu utilizo, eu crio contextos nas minhas operações. Eu não bato o olho e vejo se vai dar, se ele vai subir ou não. Não, eu crio todo um contexto anterior para chegar no momento da entrada, entendeu? Então é isso, pessoal, só passando algumas visões mesmo, que é tipo assim, você não precisa ter ego e em defender só um operacional específico, porque como você viu, qualquer hora alguma coisa vai funcionar, tá? Primeira coisa, não tenha ego. Segunda coisa, você tem que gerir os riscos, porque no final das contas, no final do mês, o que importa é se você sobreviveu no mês e conseguiu gerir o capital, gerir os riscos, porque é nisso que muita gente se perde, entendeu? Em não saber gerir riscos. E você pode ver todos os traders, tá? Todos os traders que já estão no mercado há 10 anos, enfim, 15 anos, eles falam a mesma coisa, que no final das contas, cara, é tudo sobre gerir riscos, é tudo sobre gerenciar o seu capital, entendeu? Porque de fato, se você para analisar, você tem uma probabilidade de tal coisa acontecer e junto com essa probabilidade você tem a matemática. Então, se quando a probabilidade dá errada e você leva stop, a matemática tira -1, e na outra operação você leva stop, tira -1, e na outra operação leva stop, tira -1, e na outra operação leva stop, tira -1, entendeu? E na outra operação você acerta, você recupera tudo, entendeu? E daí vem outra operação, você acerta, você já sai no lucro. Só que ninguém entende isso, ninguém aceita passar pelos momentos de stops. Todo mundo acha que levou, sei lá, 3, 4 stop, a estratégia que tá errada. Mas não, cara, não. Enquanto você não aceitar isso, que faz parte levar stop, faz parte levar uma sequência de stops, você nunca vai ter progresso, entendeu? Você sempre vai levar stop, vai cair, e daí vai achar que tem alguma coisa errada, vai mudar de estratégia, daí pula pra outra estratégia, leva stop, cai, muda pra outra, cai, entendeu? E se você continuasse em uma, você ia levar uma sequência de stops, ia cair,
ia dar um take, ia levar stop, take, stop, take, e assim você ia crescendo o seu patrimônio e tendo constância e lucratividade, tá? Então, resumidamente, como eu já falei, riscos, beleza? Então, foquem nisso. Deixem de lado de ficar procurando o operacional perfeito, porque o operacional perfeito não existe, tá? Você nunca vai encontrar um operacional 100% perfeito, então vai ser uma busca infinita, e nessa busca você vai acabar se frustrando e acabar achando que o mercado financeiro não é para você. E é muito ao contrário disso, tá? O mercado financeiro é para você, desde que você tenha as habilidades corretas para seguir nele, firme e forte, tá? E uma das habilidades principais é exatamente isso daqui. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Hoje foi um dia que eu não fiz nada, tá? Em questão de trade. E apenas tirei o dia para dar uma aliviada na mente, certo? Porque isso é muito importante. Muitas pessoas acham que tem que negociar todo dia, só que a maior parte do jogo, além de gerir riscos, é mental, tá? Então se você não tiver com mental bom, as coisas não vão pra frente. E esses últimos dias, devido a ter ido dormir muito tarde, enfim, poucas horas de sono, acabou que ontem, como eu tinha comentado no vídeo, meu mental pesou um pouco, tá? Então não é bom você operar estressado, ansioso, porque consequentemente vai ter resultados ruins, beleza? Então eu já passei por isso, eu já operei muito estressado e, cara, o resultado não é bom. Então, sabendo disso, por que que eu vou pra frente de um gráfico só pra descontar ali a raiva em clicar numa operação, pra ter o prazer de abrir uma operação, a emoção da operação, que vocês sabem como é, tá? Então, realmente não é fácil. Isso é um trabalho que poucas pessoas conseguem suportar o processo, né? Porque é muito difícil, mentalmente falando, né? Não é um trabalho braçal, é muito mental. Então poucas pessoas entendem e poucas pessoas conseguem de fato sobreviver, né? E quem sobrevive, consequentemente, pode passar muitos anos perdendo, só que quando ganha é de fato valores infinitos, né? Não tem limite de ganhos. E é isso, pessoal. São apenas engrenagens que você precisa virar para alcançar o próximo nível, tá? Então, cara, mais uma dica que eu posso passar, né? Se você vê que você não tá com a cabeça boa, não abre o gráfico, entendeu? Hoje eu não abri o gráfico para operar, não abri, entendeu? Eu nem quis saber de gráfico hoje para operar. E semana que vem vai ser uma nova semana e eu tenho certeza que vão ter resultados ótimos, vão aparecer trades ótimos, tá? Mas muita gente me manda mensagem também no Instagram falando sobre isso, que, por exemplo, quem opera a mesa proprietária passa na primeira fase, na segunda fase pega a conta real, psicológico abala, quebra, entendeu? E isso é 100% normal, até traders grandes quebram conta de mesa e, cara, é 100% normal. Só que o principal fator é operar estando com o mental todo abalado, tá? Então, é isso, pessoal. Agora eu vou dormir, eu vou tentar nos próximos dias dormir um pouco mais cedo, tá? Os últimos dias, como eu comentei, eu tava indo dormir em torno de 3 horas da manhã, entendeu? E acordando também para operar Nova York. Claro, alguns dias eu acordava um pouco mais tarde, só que mesmo assim, eu nem lembro a última vez que eu dormi, sei lá, 6, 7 horas de sono na noite. Agora é 00:52 e eu já vou dormir. Amanhã é sábado, no caso hoje é sábado, então não sei o que eu vou fazer. Provavelmente vai ser um dia mais tranquilo também, mas de qualquer forma eu vou estar gravando como eu me comprometi a gravar todo dia, independente do que eu não for fazer, independente se eu for fazer alguma coisa, enfim. E outra coisa que eu vi nos comentários
muita gente recomendando da forma que eu devo gravar os vídeos, né? Pessoal, saiba que eu tô fazendo isso porque eu tô me desafiando ao máximo. Quantas pessoas vocês veem que falam alguma coisa que vai fazer e faz 1, 2 dias e já desiste? Porque manter constância em alguma coisa é extremamente chato, é extremamente difícil, entendeu? E se você não consegue manter uma constância em uma coisa simples que você fala, como que você vai manter constância no trade? Entendeu? Então são tudo coisas que se ligam. Tem dias que eu não tenho vontade de gravar, sendo 100% sincero e transparente, eu não tenho vontade de gravar. Só que o que eu faço? Eu gravo, mesmo que eu não tô fazendo nada, entendeu? Por quê? Porque eu quis saber o nível que eu iria chegar postando vídeo todos os dias. E o nível o resultado que deu. Eu tô quase no vídeo 50. Muitas pessoas me agradecem diariamente pelas visões que eu passo, tá? Muitas pessoas estão me acompanhando e isso tá me motivando cada vez mais. Só que essa motivação, ela já virou tipo uma disciplina. Eu tenho que postar vídeo todo dia, mesmo que seja chato, mesmo que seja cansativo, mesmo que eu não tenha tempo para responder todo mundo, mas eu tô fazendo. E eu vou continuar fazendo até eu não ter mais energia, eu vou continuar fazendo isso, entendeu? Porque é isso que é o poder da disciplina. Quando você bota foco e disciplina em uma coisa, ela se expande, entendeu? Quando você faz, tem um momento de emoção, faz e já para, você não vai ter resultado nesse negócio, tá? Construir coisas grandes leva um tempo, muita dedicação e muita disciplina. E, consequentemente, você colhe os resultados, entendeu? E nisso se aplica no trade também. Anos de sofrimento, anos de dor, para depois ganhar milhares de reais e, consequentemente, ter liberdade financeira, liberdade geográfica e a vida que você sempre quis. Então é isso, pessoal. Foco no plano sempre, beleza? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se inscreva no canal, dê o like e até o próximo vídeo. Valeu!